Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse gorro de crochê aqui muito fofo. Vou te ensinar todo o passo a passo detalhado para você conseguir fazer essa peça de qualquer tamanho e com um fio que você escolher. Então vou contar tudinho para vocês, vou dar algumas orientações iniciais agora e também quero falar um pouquinho para vocês da lógica de construção dessa peça, porque assim eu acho que o aprendizado vai ficar um pouquinho mais fácil. Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso que vocês tenham em mente é que a gente precisa tirar algumas medidas para fazer essa peça sob medida. É muito fácil. Nesse vídeo aqui eu vou te passar a contagem de pontos certinha, a receita certinha, para fazer uma touquinha assim desse tamanho, que é um tamanho que a gente chama de feminino, né? Vocês conseguem encontrar aí na internet algumas tabelas ensinando já essas medidas meio padronizadas, mas vou te ensinar a tirar as medidas muito fácil. Você vai precisar de uma fita métrica, essa daqui super simplesinha serve, e a primeira medida que você vai precisar é a do topo da sua cabeça até a altura da sobrancelha. Não precisa ser uma medida super exata, pode ser aquela coisa aproximada, porque essa peça ela estica toda. Então a ideia é que ela se acomode bem ali na sua cabeça, então não se preocupa com o tamanho exato. Para fazer isso é muito simples, ó, só posiciona aqui no topo da sua cabeça e mede aqui bem na linha da sobrancelha, tá? Feito isso, você vai tirar a medida. A minha eu já tinha tirado, é aproximadamente 16 centímetros. E para essa peça, vocês perceberam que ela tem aqui, ó, uma dobrinha. Então, a gente precisa acrescentar aproximadamente 5 centímetros nessa medida que a gente tirou para conseguir ter essa dobrinha aqui no gorro que fica bem bonitinha. Se você quiser fazer sem, pode também, é só não acrescentar os 5 centímetros. Depois dessa medida, a outra que você pode tirar é aqui da circunferência da sua cabeça. Então, você vem com a fita, gente, não precisa ser nada exato, ó, vem aqui com a fita, marca aonde elas se encontram e tirou a medida da circunferência. Isso vai ser importante para te orientar, principalmente para quem faz encomenda, então se você não tiver com a pessoa, orienta ela a tirar essas medidas, que assim vai facilitar muito a sua vida e a peça vai encaixar certinho. Agora eu queria explicar um pouquinho, bem rapidamente, porque é muito simples, a lógica de construção dessa peça. Gente, essa peça é super fácil de fazer, até quem é iniciante consegue com certeza. Ela funciona assim, ó. A gente basicamente faz um retângulo de crochê. Esse retângulo, a menor parte dele, né, a largura, vai ser essa parte aqui, que a gente depois dobra. Então, é um retângulo, a menor parte dele é essa aqui. E a maior parte dele é o que vai dar a volta na nossa cabeça. Então, a gente vai pegar esse retângulo, vai juntar as duas pontas e transformar ele num tubo. Dessa forma, ele vai encaixar aqui, entendeu? Depois disso, a gente vai fazer uma costura aqui em cima. Ó, deixa eu abrir para vocês verem melhor. Tá vendo? Isso daqui é um tubo com uma costura em cima, um fechamento em cima, que a gente dá esse formato aqui de gorrinho. Depois que fizer essa costura, a gente vai virar a peça do avesso e, por fim, a gente dobra a barra para ficar com esse detalhe bem fofinho. Também dá para fazer com um pompom, eu vou ensinar para vocês a fazer o pompom e aplicar ele na peça, mas se você preferir, funciona super bem sem o pompom também. Então essas eram as orientações que eu queria passar para vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, é de graça, me ajuda muito e você também fica por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui. Toda semana tem vídeo novo. Além disso, também curte esse vídeo para eu saber que você gostou e aproveita bastante esse conteúdo. Vamos lá para o tutorial. Bom, pessoal, vamos então aos materiais para fazer o nosso gorro de crochê. Primeira coisa que você vai precisar é do seu fio. Para fazer essa peça, eu escolhi esse fio Silk da Pinguim. Tem lá no site da Vanessa Maio. Ele tem 100 gramas e as informações dele são essas aqui, ó. 84% acrílico, 16% lã, tex de 1.200 e 83 metros. Para fazer esse tamanho feminino, você vai precisar de aproximadamente 2 rolinhos de fio. Vou te explicar como fazer sob medida, então dependendo do tamanho da cabeça da pessoa, ou você vai usar menos ou você vai precisar de mais fio, beleza? Se você quiser usar outro fio,
use essas informações aqui de referência para você escolher um para ter um resultado parecido. Algo que é legal de prestar atenção é que seja um fio mais molinho e fofinho, sabe? Isso porque se você escolher um fio muito compacto, mais denso, sua peça vai ficar bem pesada e não vai ganhar aquela elasticidade do gorro. Olha só para vocês verem. Nossa trama ficou assim e vocês conseguem ver que a trama ela tem uma certa elasticidade. E isso o fio ajuda a conferir. E essa elasticidade é importante para encaixar bem na cabeça. Então, tenham isso em mente na hora de escolher o fio. Aqui na embalagem, diz que esse fio pode ser usado com agulha 7 milímetros de crochê. Eu escolhi usar a agulha de 5 milímetros. Deixa eu abrir aqui o fio para mostrar por quê. Porque se eu usasse a agulha de 7, o meu ponto ia ficar muito soltinho. Então, ó, pegando aqui a de 5 milímetros e fazendo o teste da agulha, vocês conseguem ver que a agulha abraça bem o fio? Eu queria isso, que a agulha ficasse bem ajustada para o ponto não ficar tão solto. Por isso, eu recomendo que você entenda aí a tensão do seu ponto, entenda o fio que você está usando para escolher a agulha, tá? Se você escolher um fio um pouco mais fininho que esse, não tem problema, vai dar certo. Só é importante você ajustar o número da agulha certinho para o seu fio. Além disso, eu vou usar também uma agulha de crochê menorzinha para os acabamentos, pode ser qualquer número, essa daqui é número 3. Também vou usar uma agulha de tapeçaria. Se você não tiver, não tem problema, usa agulha menorzinha de crochê. Uma tesoura, fita métrica, que é importante para tirar essas medidas. E caso você queira fazer esse acabamento aqui com pompom, eu vou usar um fazedor de pompom, ou faz pompom, como chamam por aí. Isso encontra em armarinho, é bem baratinho, em casas de materiais para fazer crochê, essas coisas você encontra fácil. Esse daqui, ó, ele sempre vem em duas partes assim, eu vou ensinar vocês como usar no final do vídeo, fiquem tranquilos. Mas se você não quiser colocar o pompom, não tem problema, pode fazer sem também. Então, lembrando, para fazer esse tamanho de peça, lembrando que ela tem essa dobra aqui, por isso usei um pouquinho mais de fio. Eu usei 2 rolinhos de fio desse daqui. As cores que eu usei são essa daqui, malta, e para esse foi a cor cru. Como eu mencionei, tem lá no site da Vanessa Maio, vou deixar o link aqui na legenda do vídeo para facilitar vocês. Agora, antes da gente ir para a receita em si, só queria dar um recadinho. Se você é iniciante e ainda não sabe os pontos básicos do crochê, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo que já tem aqui no canal ensinando os pontos básicos, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você. Vou deixar linkado aqui nos cards, é só você assistir, garanto que vai ajudar muito. Essa peça, gente, ela é toda tecida em ponto baixo, então é bem tranquila de fazer. Quem é iniciante consegue acompanhar, vai conseguir fazer. Só recomendo que você já tenha familiaridade com os pontos básicos. Então vamos lá para o nosso tutorial. Para iniciar o nosso gorro, a primeira coisa que você vai fazer, como eu já tinha explicado, é tirar as medidas. Eu vou passar para vocês a receita com a quantidade de pontos certinha para fazer uma touca de tamanho feminino. Mas, se você estiver fazendo sob medida, faz as medições aí que eu te orientei para sair tudo certinho. Eu tirei a medida aqui da minha... Na internet, vocês conseguem encontrar também algumas tabelas de medidas padrão para gorro, quem quiser dar uma procurada, mas eu gosto de fazer assim sob medida porque fica bem certinho. Para fazer essa touca de tamanho feminino, essa parte da cabeça, até aqui antes da dobra, a gente precisa iniciar com uma quantidade de correntinhas que dê esse tamanho aqui. Essa quantidade para a feminina é aproximadamente 16 centímetros. Mas como nessa peça a gente faz, ó, essa dobra, a gente adiciona 5 centímetros a mais para conseguir fazer a dobra e deixar esse detalhe. Então, se você quiser sem a dobra, você faz menos. Para fazer com essa dobra, no total vai ficar 21 centímetros que a gente precisa ter de correntinhas iniciais para começar essa peça. Isso, em quantidade de correntinhas, vai dar pra gente 34 correntinhas. Então, ó, eu vou iniciar aqui, deixo um pedacinho para dar o acabamento. Vou iniciar a correntinha normal. Deixa eu chegar mais pertinho. Vou iniciar a correntinha e trabalhar por 34 correntinhas. Eu vou até fazer
desfazer para deixar ela bem solta. Isso é importante, tá, gente? Deixar ela bem soltinha no começo do trabalho, senão a peça vai ficar meio travada depois. Então, solta o ponto. Aqui não tem problema ficar meio com esses buraquinhos, porque isso vai ser importante para o acabamento final da peça. Então, faz aí suas 34 correntinhas para fazer esse tamanho de gorro feminino. Fez as suas 34 correntinhas soltinhas. Agora a gente vai começar a trabalhar em ponto baixo nessa carreira toda. Para isso, a gente vai pular essa primeira correntinha, lembrando que essa laçada que tá na agulha não conta como correntinha. Então, ó, primeira correntinha, pulei, vou introduzir a minha agulha na segunda correntinha, pegando apenas essa alcinha de cima. Então, ó, a correntinha tem a alcinha de baixo, a alcinha de cima. Se você mirar no centro da correntinha, você vai sair pegando apenas a de cima. Laçou o fio e fez o ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar em ponto baixo, pegando na alcinha de cima até o final da carreira. Percebam uma coisa, gente. Como a gente pulou uma correntinha, no final da carreira eu vou estar com 33 pontos no total, tá? Então, um ponto aí vai sumir. Tenham isso em mente na hora de conferir a contagem depois, se precisar no meio do trabalho. Agora são 33 correntinhas. Então, vou fazendo pontinho baixo até o final da minha carreira. Chegando aqui no final da minha carreira, vou fazer o último pontinho com vocês. Ó, cuidado para não perder ele de vista. Se você ficar com dúvida se fez todos os pontos, você faz a contagem, tem que ter 33. Como faz a contagem? Eu gosto de contar, ó, por essas correntinhas que ficam em cima do ponto, tá vendo? Então, a gente vai contando de uma em uma. Essas correntinhas que ficam em cima dos pontos, a gente chama de ponto de base, tá, gente? Então, no final, tem que ter 33 pontos de base. Essa é a hora que a gente vai virar a carreira, porque esse trabalho é todo em ponto baixo, vai e vem. Então, pega aqui o seu fio, virou a carreira, esse é o avesso da carreira. E agora, a gente vai começar a trabalhar em ponto baixo novamente. Para essa peça, a partir daqui vai ser sempre igual. A gente vai trabalhar ponto baixo, só que pegando apenas na alcinha de trás. Então, para isso, você vai virar a carreira, ó, eu gosto de virar ela assim, olhar por cima, para localizar os pontinhos de base. Então, pontinho de base da correntinha, a mesma coisa. Tem a alcinha de baixo, a alcinha de cima, a gente vai pegar sempre a alcinha de cima, ou a alcinha de trás, né, como a gente chama também. Nesse trabalho aqui, a gente vem direto com um ponto, não sobe correntinha para virar o trabalho, nem nada, tá? Então, ó, meu fio tá aqui na agulha, eu venho no primeiro pontinho de base, vim aqui no primeiro, introduzo a minha agulha, introduz mirando aqui no centro da correntinha, pegando apenas a alcinha de trás. Fez isso, laçou o fio, traz aqui pra frente, esse primeiro sempre fica mais apertadinho. Laçou o fio e faz o movimento de ponto baixo. Vai ficar assim. E agora a gente segue trabalhando ponto baixo, um para cada pontinho de base, pegando aqui sempre na alcinha de trás. Laçou o fio, fez o ponto baixo. Dessa forma, a gente vai conseguindo esse efeito desses tracinhos aqui embaixo do ponto. É isso que vai dar esse efeito aqui na nossa trama. Então, aqui a gente vai até o final, introduzindo a agulha no centro da correntinha, pegando apenas a alcinha de trás, fazendo nosso ponto baixo. Isso, gente, de não subir a correntinha, de vir direto aqui no trabalho, no primeiro pontinho, isso é para deixar a quina bem retinha, tá? Então, o trabalho vai crescer todo mais retinho. Vou trabalhar aqui até o final da carreira e venho mostrar os próximos passos. Chegando aqui no final da carreira, olha como é que ela vai ficando. Ela vai entortando, tá vendo? Essa carreira vai virando pra lá, mas conforme a gente vai fazendo o trabalho, a trama vai se formando. Chegando aqui no final, olha só o que a gente precisa prestar atenção. Observa aqui comigo que faltam apenas 2 pontinhos para terminar a carreira, certo? Eu só consigo visualizar aqui 2 correntinhas inteiras.
Então, isso é importante para o trabalho não entortar. Sempre prestar atenção, principalmente no começo e no final da carreira. Então, vou fazer aqui com vocês o meu último, ó. Finalizei a carreira, vou virar o trabalho. O avesso da carreira vai ficar assim. E aqui eu dou sequência. Então, ó, chegando aqui, o que eu sei que eu tenho que fazer? Introduzir a minha agulha, tá aqui, ela laçada já na agulha. Introduzir aqui no centro da primeira correntinha, direto, pegando apenas a alcinha de trás. Lacei o fio, trouxe aqui pra frente, viu? Vou ficar com 2 laçadinhas na agulha. Laça novamente e passa aqui por dentro. Vai ficar com essa carinha. E assim a gente dá sequência. Mais uma vez, gente, a partir de agora é sempre assim, tá? Fazendo ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás. Assim toda a vida, até completar a quantidade de carreiras que a gente precisa. Ó, tá vendo? Já vai ficando mais retinho aqui o trabalho, fazendo dessa forma. Então, vou fazer até o final da carreira, pegando apenas aqui na alcinha de trás. E no final da carreira eu venho mostrar pra vocês, pra visualizar bem esse cantinho aqui, pra não ter dúvida. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Agora, o frisozinho, a listrinha, tá aqui desse lado. Então, a gente vai fazendo esse zigue-zague, conseguindo esse efeito aqui, que fica elástica, a trama fica mais elástica. Chegando aqui ao final da nossa carreira, ó como é que vai ficando o trabalho. As carreiras vão ficando meio no zigue-zague. Aqui no final eu quero muito que vocês prestem atenção nesse pedacinho, porque é bem importante para não errar a contagem dos pontos. Sempre ao final das carreiras, a partir de agora, eu quero que vocês observem que o nosso primeiro pontinho, né, ou o último, dependendo de onde a gente está vendo, ele vai ficar mais escondidinho. Então é preciso tomar cuidado para não perder ele de vista. Vocês conseguem ver aqui? Eu tenho 2 correntinhas completas, que é tranquilo de ver. E aqui ao lado delas, ó, se eu levantar a carreira, eu vejo aqueles tracinhos aqui. Os nossos tracinhos. Se eu abaixar um pouquinho ele, eu consigo localizar mais uma correntinha. Tá vendo? Ela tá escondidinha. Essa correntinha é aquela que a gente faz no começo da carreira, na hora que a gente vira, ela fica mais escondidinha. Então, cuidado para não pular ela, senão o seu trabalho vai entortar, você vai fazer menos pontos. Olha só, vou mostrar. Faltam, então, 3 aqui pro meu trabalho. Vou fazer 1, 2, e agora a nossa terceira que tá escondidinha. Só você localizar, ó, o desenho da correntinha e mirar aqui, pegando a alcinha de trás, como nas outras. Então, venho aqui, lacei e fiz o ponto baixo. Tá bem? Não deixa isso passar, cuidado, senão vai ficar torto, mas é bem tranquilo de ver. Conforme você for fazendo as carreiras, vai ficar mais fácil ainda de visualizar. Então, fiz essa carreira, vou virar e dar sequência. Venho aqui na correntinha, introduzo no meio dela, laço, fiquei com essas 2 laçadinhas aqui. E faço ponto baixo. Tá vendo? Essa correntinha aqui é a que no final da carreira fica mais escondidinha, tá bem? Então, só cuidar disso. A partir daqui, gente, é só seguir o trabalho da mesma forma, é só repetição, até quantas carreiras você precisa. Como que a gente vai entender quantas carreiras precisa? Nesse caso aqui, pra touca, pro gorrinho tamanho feminino, a gente vai precisar fazer 45... Opa, peraí. A gente vai precisar fazer 52 carreiras. Então, aqui nós já fizemos 3 carreiras juntas, ó. 1, 2, 3. Já fizemos 3 carreiras juntas. No total, eu preciso ter 52 carreiras. Essas carreiras, gente, elas são esse pedaço aqui, ó. O trabalho vai crescendo, porque essa parte a gente já definiu com o tamanho das correntinhas. Então, o trabalho vai crescendo aqui. A quantidade de carreiras é o que vai definir o tamanho da circunferência, ou seja, né, desse pedaço aqui da circunferência. Então, o que que você precisa entender? Se for sob medida e você for para você, ou se você tiver com a pessoa aí, você pode ir medindo na cabeça dela para ver se vai ficar direitinho. Lembrando que essa trama, a ideia é que ela estique para ajustar certinho na cabeça, tá? Então, olha só. Quando a gente mede aqui, a minha ficou com aproximadamente 20 centímetros.
Então, 20 contando do outro lado, tem 40 centímetros aqui de carreiras. No total, as minhas 52 carreiras deram 40 centímetros. É importante você entender que ela estica, então você pode tirar a medida da circunferência da cabeça e medir a trama esticada. Você dá uma esticadinha aí e mede para ver se tá do tamanho certinho, tá? Mas para fazer desse tamanho aqui, 52 carreiras. Então eu vou fazer, vocês façam daí que a gente vem juntas para os próximos passos. Bom, pessoal, concluí aqui as minhas 52 carreiras, a gente vai ficar com esse retângulo. E agora é a hora que você vai dobrar o seu trabalho encontrando as duas pontas. Porque aqui a gente vai fazer uma costura transformando esse trabalho em um tubo. Eu recomendo que você encontre aí a posição, ó, você vai achar a posição que dobrando essa pontinha onde tá o nosso fio, a gente não vai cortar o fio nem nada, então acha a posição que essa pontinha vai ficar certinha, posicionada para o lugar que você precisa, para a direção que você crocheta. No meu caso foi aqui. E agora a gente vai juntar as duas pontas para fazer a costura. Como a gente faz isso? Para fazer essa costura, nós vamos pegar com a agulha aqui, ó, o pontinho de base todo dos pontos, tá bem? Então, introduzindo a agulha aqui no buraquinho dos pontos, pegando a correntinha completa. Do outro lado, a gente não tem uma correntinha completa, porque lembra, isso daqui é a nossa primeira carreira do trabalho, na qual a gente pegou apenas a alcinha de cima das correntinhas para fazer a primeira carreira de ponto baixo. Então, a gente não vai ter uma correntinha completa aqui, a gente vai ter esses tracinhos e são eles que a gente vai pegar. Aqui, então, na costura, o importante é parear, ou seja, formar parzinhos entre cada tracinho desse, correspondendo com cada pontinho de base, certo? Então, aqui no meu primeiro, ó, parei a minha primeira correntinha completa, meu primeiro tracinho. A gente vai introduzir a agulha nos dois ao mesmo tempo. Vou laçar o meu fio, que já estava preso aqui na agulha. Lacei o meu fio, passei aqui por dentro deles dois e fechei com um ponto baixo. Lacei fechando o ponto baixo. Essa carreira aqui de costura vai ser toda em ponto baixo. Então, introduzo aqui a minha agulha no próximo pontinho, pegando a correntinha completa. Aqui do outro lado, vou localizar o próximo tracinho disponível. Então, peguei meus dois, lacei o fio, passei por dentro dos dois, dei aquela alturinha, lacei, fechando o ponto baixo. Então, a gente vai assim até o final da carreira. Introduz aqui, procura o tracinho e fecha o ponto baixo. Se você tiver dificuldade de visualizar o tracinho e tudo mais, no final é aquilo, você precisa ter a mesma quantidade de pontos da carreira, para a peça não ficar torta. Então aqui no meu final eu tenho que saber que nessa carreira de costura eu preciso ter no total 33 pontos. Então inicio aqui, continuo e vou fazendo assim até o final da carreira. Olha só como a nossa costura vai ficando. Aqui já tá a junção. Fica bem direitinho, bem discreta essa costura. Ela se camufla aqui, né, no resto da trama, então é bem legal. Vou tecendo aqui até o final da minha carreira e venho mostrar pra vocês o próximo passo. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer os dois últimos pontinhos, ó. Pra mim faltam dois aqui. Então, eu venho colocando dois pontinhos. Não esquecer de fazer o último, que fica sempre mais embaixo, mais escondidinho. E pronto. Finalizamos aqui, então, a nossa carreira. Ó, ficou toda fechadinha, a nossa touca tá praticamente pronta. Aqui eu vou deixar um pedacinho de fio para cortar e a gente vai fazer o acabamento. Eu gosto de fazer uma correntinha e puxar o fio, e em seguida a gente puxa para apertar essa correntinha e já fazer um nozinho. Também vou aproveitar que encontrou com a outra ponta aqui do começo do trabalho e vou dar dois nozinhos apertadinhos para a gente fazer o acabamento. Lembrando, gente, que essa peça, agora a gente vai fazer a costura
aqui do topo para dar esse formato de touca. E depois a gente vai virar a peça do avesso para o acabamento ficar impecável. Então, essa parte aqui de agora é a que vai ficar para dentro da peça. Lembra disso e faz todos os acabamentos para esse lado antes de desvirar a touca para ficar tudo no lugar bonitinho. Então, ó, aqui eu fiz um nozinho, vou fazer o segundo. Se você quiser pode dar um terceiro, mas nem precisa. E vou cortar o fio bem rente aqui. Ele vai ficar para dentro da peça, então já tá bem discreto. Perfeito. Feito isso, eu vou aproveitar que eu fiz o acabamento para cá e é nesse lado aqui que eu vou fazer a minha costura. Então, olha só. A gente tá com a nossa peça assim. Agora, você vai separar um dos lados. Eu gosto de fazer onde eu fiz o acabamento. E a gente vai fazer uma costura, uma junção para deixar a peça nesse formato. Para isso, você vai pegar a sua agulha de tapeçaria. Se você não tiver, pode ir fazendo com a de crochê, não tem problema. Mas assim é bem prático. Eu vou introduzir o fio na minha agulha. Passei o fio. E agora a gente vai começar a passar esse fio no trabalho fazendo um zigue-zague. Então a gente vai contornar essa circunferência toda fazendo zigue-zague com o fio, da seguinte forma. Primeiro é importante que seja bem na pontinha, tá? Então, ó, no máximo aqui no segundo buraquinho do ponto. O fio ainda tá no rolo, tá, gente? Eu não cortei, vou cortar no final. Então, se no primeiro eu passei pra dentro, agora eu venho aqui. Ó, eu uso sempre esses gominhos de carreiras. Agora eu venho aqui do outro lado e passo pra fora. E vai puxando o fio. No próximo, ó, pulei um gominho de carreira, venho aqui e introduzo a agulha pra dentro. Opa! Dessa forma, a nossa costura vai ficando em zigue-zague. E isso é fundamental pro efeito que a gente quer. Então, venho aqui do outro lado, acho o próximo gominho. Bem aqui na pontinha, isso é importante, pra peça não ficar muito bruta, pra ficar mais delicado o acabamento. Ó, tá vendo a costura aqui? Passei pra fora, agora passa pra dentro de novo. Outra forma de passar o fio que eu gosto muito é a seguinte. Trouxe aqui pra fora, vou pular um gominho, já introduzo a agulha, ó, aqui, entrando de um lado e saindo do outro. Tá vendo? E passa o fio. Assim é bem fácil também, eu gosto muito de fazer assim. Então aqui a gente vai fazer isso até o final da peça, até contornar ela toda. Ó, vim aqui, passei pelo gominho. Pula um, introduz em uma ponta, já sai com ele na outra. Ó, aqui eu botei muito pra baixo, vou trazer mais pra cima. É isso que a gente quer, e vai contornando a peça toda. No final, a gente vai cortar o fio e a gente vai poder ter esse efeito aqui, ó, de juntar a peça. Então, vou contornar aqui e mostrar pra vocês. Olha só, vim costurando a minha peça todinha, dos dois lados, até que as duas pontas se encontrem, tá? É legal que elas saiam pertinho uma da outra. Agora, gente, vem a mágica dessa peça, que é a gente vai puxar essas duas cordinhas juntas para criar esse efeito aqui. Olha que demais esse efeito da touca. Depois que você fizer isso, é importante dar alguns nós bem apertados para garantir que vai ficar no lugar. Então, eu venho aqui, vou apertar bem forte, o máximo que eu conseguir, ó. E vou dar uns 3 nozinhos aqui para garantir que vai ficar tudo no lugar. Fiz 2. Agora o meu terceiro. Olha só, ficou bem presinho. Para garantir mais ainda, eu vou pegar minha agulha menorzinha, passar os fios para um cantinho aqui, só um pouquinho mais para baixo, para dar mais um nozinho que nunca é demais. Então, eu venho aqui, trouxe o meu outro fio também. Não tem lugar certo para passar a agulha aqui, tá, gente? Qualquer lugar, um pouquinho mais embaixo, e vou dar mais 2 nozinhos.
quiser dar 3. Pronto, tá bem presinho. Agora já pode cortar o fio sem medo. E aqui, gente, não precisa se preocupar muito porque essa parte vai ficar pra dentro da peça. Já que agora a gente vai desvirar o trabalho. Então, ó, nossa costura tá aqui. Eu venho desvirando a nossa touquinha. Olha aqui em cima o acabamento como fica. Fica bem legal, né? Desvirei nossa touquinha. Essa é a hora que você vai ajeitar, ver se tá tudo certinho no lugar. E é a hora que você já pode também dobrar e fazer esse detalhe aqui na dobrinha. Bem, se você quiser parar por aqui, sua touca já tá pronta. Agora a gente vai fazer o nosso pompom e aplicar ele para finalizar essa peça de um jeito bem bonito, para dar mais detalhe ainda. Vamos então ao nosso pompom. Gente, muito fácil, muito prático, rápido. Peguei aqui o meu faz pompom, ele é composto por essas duas partezinhas. Ele geralmente tem algum encaixezinho aqui para grudar as duas partes. Esse, como eu disse, é de 70 milímetros, pode ser o tamanho que você quiser. Eu gosto de fazer bem grandão, que eu acho que fica bonito, e também porque assim a gente tem uma margem pra cortar, dar um acabamento, sabe? Então eu prefiro assim, senão acaba ficando pequenininho demais. Pra começar, a gente vai abrir os dois, então ó, ele tem essa travinha, você vai abrir os dois e vai encaixar um no outro. Então, achei aqui o encaixezinho. Beleza. Você vai escolher um dos ladinhos, ficar segurando sempre para ele não soltar. Vai escolher um desses ladinhos dessa meia lua e a gente vai iniciar. Basta apoiar o fio. Eu gosto de apoiar aqui no meio e já segurar com o dedão. E a gente vai começar a dar voltas aqui. Então, ó, já prendi ele aqui. A gente vai começar a dar voltas. Sem segredo, gente, é só isso. E a gente vai dando voltas e voltas até completar e encher bastante isso daqui. Tem que estar de fio até o topinho, vocês vão ver como vai ficar. Porque quanto mais fio a gente coloca, mais fofinho o pompom fica. E se você colocar pouco fio, não completar, o pompom não vai ficar legal, vai ficar meio desengonçado. Então, o segredo aqui do negócio é botar bastante fio sem medo. Eu vou enrolando aqui até chegar numa quantidade boa e mostro pra vocês. E assim, gente, quando for enrolar, não amarra muito solto não, tá? Tenta dar uma pressãozinha assim de leve pro pompom ficar bem cheinho, senão ele vai ficar muito solto assim, todo molenga. Então, quando você fizer essa volta aqui, não deixa ele solto, tá vendo? Deixa ele bem apertadinho. Ó, é importante completar esses dois ladinhos também, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Venho amarrando. Ó, fui amarrando aqui até não dar mais, ficou bem cheinho desse lado. Agora, vou partir pro outro. Ó, aqui já tá uma quantidade boa. Percebam que botei bastante. Quanto mais, melhor. Mais fofinho vai ficar. Vou parar por aqui. E agora, você pode cortar o seu fio sem se preocupar muito. Pode até deixar a ponta maior, para você não se perder. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Fechar o faz pompom. Então, ó, vem aqui, fecha com essa travinha. Os dois lados. Fecha bem direitinho. Travou. Agora é a hora que a gente vai vir com uma tesoura com a ponta bem fininha. E perceba, aqui na junção entre as duas plaquinhas tem esse vão. Ele é fundamental para fazer o pompom. Por quê? A gente vai com a nossa tesoura, vindo bem devagarinho aqui, ó, nesse vão, e a gente vai começar a cortar. Então, começa aí a cortar o seu fio. Sem medo, tá, gente? Nessa hora a gente fica com medo, parece que vai dar tudo errado, mas fica tranquila. Então, ó, vai cortando até chegar do outro lado. Pronto, cortou tudinho. Você pode dar aquela ajeitada aqui na galera para facilitar a sua vida. Vai ficar mais ou menos assim. Agora é a hora que você vai cortar um pedaço de fio do novelo grande.
Grande como? Ele tem que dar a volta aqui nesse vão e ainda sobrar pedaços dos dois lados para você fazer a aplicação desse pompom aonde você quiser. Então, pensa aí quanto de fio você vai precisar. Aqui, acho que mais ou menos esse tamanho já tá bom pra mim. Ah, lembrando que você precisa deixar uma quantidade de fio pra dar os nós. Acho que esse tamanho aqui já tá bom. Cortei meu fio. E agora é a hora que você vai encaixar esse fio. Ó, vê aí mais ou menos o meio dele. Você vai encaixar esse fio aqui no vãozinho. Então, vem aqui, ou seja, vocês já estão vendo que um fio grosso demais não rola muito, não fica bacana. Tem que ser um fio mais fofinho. Enrolou aqui, ó, passou os dois para esse lado, a gente vai dar um nozinho bem apertado. Dê um nó bem apertado aqui, eu gosto de dar uns 3 nós, tá? Então, tá vendo? Ele já começa a abrir, querer sair daqui. Dei o primeiro, vou dar o segundo, aperta bem e vou dar o terceiro. Prontinho, nosso pompom já tá preso. Ó, deixa essa ponta maior pra cá e a gente já pode abrir aqui o aparelhinho. Abriu. Aqui o pompom ficou até menorzinho do que poderia, mas a gente ajeita. E agora é hora de dar o acabamento, né? Que é o que deixa o pompom bonito mesmo. Então, você vai deixar de lado esse fio aqui, pra você usar o acabamento. Cuidado pra não perder ele de vista. Ajeita aí seu pomponzinho e a gente vai começar a parar. Então, ó, aqui eu já tô vendo que tá grande. Você vem aparando e agora é um trabalho mais de paciência, tá, gente? Vai com calma. Aparando seu pomponzinho, deixando tudo mais ou menos do mesmo tamanho. É só isso, vai cortando até ficar do jeitinho que você quer. Aqui já ficou mais ou menos do jeitinho que eu queria, e agora é só aplicar na sua peça ou usar do jeito que você quiser. Muito fácil, né? Agora que já estamos com o nosso pompom em mãos prontinho e a nossa touca pronta também, é só fazer a aplicação então. Vamos colocar ele aqui em cima. Para fazer isso, você pode usar a agulha de crochê menorzinha ou a agulha de tapeçaria. Vou mostrar dos dois jeitos. Primeiro, a gente vai posicionar o pompom mais ou menos na altura que a gente quer. E você pode vir com a sua mão aqui por dentro da peça e sair com a agulha em algum cantinho aqui, ó. Bem centralizado. Traz uma das perninhas e puxa aqui por dentro da peça. Pronto, ela pulou pra cá. Ou você pode pegar, deixa ela lá dentro, ou você pode pegar com a agulha de tapeçaria, passar o fio aqui por dentro e passar ele aqui do outro lado. Não passa pelo mesmo buraquinho da outra perninha, passa por um perto, ó, bem centralizado aqui, e sai com a agulha aqui dentro da peça. Saiu com as duas perninhas, vira a peça de novo para ficar mais fácil. E aqui a gente vai mais uma vez dar alguns nozinhos bem apertadinhos. Dei 2, você pode trazer o seu fio para dentro aqui, mais para dentro de algum buraquinho, para ter certeza que vai ficar bem fixado. Então, ó, passei o fio por aqui, vou dar mais 2 nozinhos para esse lado. Prontinho, gente, agora é só cortar, desvirar e olha que fofa! Nossa touca tá prontinha, perfeita, muito fácil de fazer, muito simples. Se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Quando fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram que eu vou adorar ver e compartilhar o seu trabalho. Obrigada por me assistir até aqui, um beijo e até a próxima!